A todos, a paz do Senhor Jesus. Vamos estar orando nesta hora, pedindo ao Senhor uma bênção para darmos início ao nosso estudo, à nossa escola dominical. Bendizemos, Senhor, o teu nome, glorificamos a ti. Te pedimos, Senhor, nesta hora, que o Senhor possa estar nos revestindo com o teu poder, nos concedendo, Senhor, toda a revelação do céu, que possamos, Senhor, aprender um pouco mais de Ti através desse estudo. Que onde esse estudo chegar, que ele venha trazer, ó Pai, transformação no coração, que o Senhor possa trazer libertação e que possamos cada vez mais aprender um pouco mais da Tua palavra. Visita-nos, Senhor, nesta hora, nos conceda toda a capacitação, toda a autoridade do Teu Espírito. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus amados irmãos. Hoje, no nosso estudo, nós estaremos falando das bodas do Cordeiro. E o porquê que iremos falar das bodas do Cordeiro? A palavra de Deus, ela nos dá todo o indicativo de que tudo que temos vivido, não somente através dessa pandemia e essas últimas coisas que têm acontecido, podemos falar nos últimos 3 meses, mas já há algum tempo, todas essas coisas que vêm ocorrendo em nosso meio, que nós temos testemunhado de uma maneira ou de outra, ou próximo, ou por notícia, mas ela nos dá indício de que é o princípio das dores. A palavra, ela anuncia para nós que estamos já vivendo o princípio das dores. E aí, o que tem a ver com as bodas do Cordeiro? Nós cremos que em breve, em meio ao princípio das dores, ou no tempo de Deus, mas que o Senhor virá e arrebatará a igreja. E aí a palavra de Deus diz que nós estaremos passando as bodas com o Senhor lá no céu, vivendo a eternidade. Então é necessário nós aprendermos um pouco mais da palavra de Deus para ver o que é que ela nos diz. O nosso texto que iremos ler é Mateus, capítulo 25, iremos ler do versículo 1 ao 13, que nos fala a respeito das 10 virgens. Então, o reino dos céus, Mateus 25, do 1 ao 13. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, toscanejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas as virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Irmãos, e a gente, lendo esse texto, a gente começa a já entender o que é as bodas, o que significa para cada um de nós as bodas do Cordeiro. E para a gente entender um pouco,
Bodas significa o quê? União legítima, matrimônio, festas nupciais. Isso é o significado de bodas. União legítima, matrimônio, festas nupciais. E aí a gente vai adentrar um pouco mais. Significado das bodas nós sabemos, mas aí nós iremos falar a palavra composta. Significado de bodas do Cordeiro. E aí já está falando com nós, que somos a igreja de Cristo. É o casamento da igreja com o Cordeiro, Jesus Cristo, que irá levar a noiva, a igreja, para viver com ele eternamente. Mas para isso, a noiva, ela tem que estar o quê? Preparada, adornada, separada para o noivo. Nenhuma noiva, por mais que simples que ela seja, ela nunca vai ao encontro do noivo sem estar adornada. E como é que nós vamos ver que a noiva ela se adorna para o noivo e trazendo dentro daquilo que a palavra nos fala? Nós iremos ler em Apocalipse 19, versículo 7 até ao 9, fala assim a palavra de Deus. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, púrpuro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Quando a gente vê que a igreja do Senhor, ela é preparada, e a gente vai vendo o que nós lemos, ela diz que primeiro é com alegria. Devemos ter alegria em servir ao Senhor, porque estamos sendo chamados para a boda do Cordeiro. Isso aí, o texto ele fala, alegremos e demos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. Irmão, quando a boda do Cordeiro ela vem, nós entendemos que próximo a tudo isso que nós estamos vivendo agora, a boda do Cordeiro, ela virá em breve. Em breve nós seremos chamados para participarmos da boda do Cordeiro. E isso é motivo de quê? De alegria para as nossas vidas. Porque vai ser o momento em que iremos nos desligar de tudo isso aqui que tem sido feito, que temos vivido, e tantas coisas que tiram a nossa paz, tentam tirar a nossa paz, e nos sufocam, e traz alguma tristeza. Mas a igreja de Deus, ela tem essa esperança em viver uma eternidade no céu com o seu noivo. E aí fala aqui, ó, as bodas e a sua esposa, e já a sua esposa se aprontou. Igreja de Cristo. E quando a gente fala igreja, é eu, você, cada um dos crentes que fazem parte do corpo de Cristo. A igreja que estamos aqui nos referindo que será arrebatada, não é igreja denominação, não é igreja uma placa de igreja, não é uma instituição, e sim a igreja viva, o corpo de Cristo. Mas de que maneira? Preparado. Devemos nos aprontar. E qual é a maneira que devemos nos aprontar? O texto ele fala assim, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Vestido fala de veste, santidade. E santidade não é aquela coisa de termos uma auréola na cabeça e sermos melhor do que ninguém, não. Irmãos, ser santo no contexto bíblico, para aquilo que estamos vivendo, estamos falando, é ser separado. Ser separado das coisas que
certamente nos afastaria de quê? De Deus. Então, nós somos separados. Somos povo santo, linho fino, que também fala da santidade. E deixa eu dar aqui uma pequena explicação. Por que o linho, ele significa, tipifica a santidade para as nossas vidas. No tabernáculo, quando era montado lá no deserto, ainda com Moisés e as tribos ali, todas estavam caminhando em meio ao deserto, o que separava a visão externa para a visão para dentro do tabernáculo, para dentro ali já do pátio, eram as cortinas que existiam, e essas cortinas eram feitas de linho. A matéria que eram feitas essas cortinas eram o linho. Então, por isso que o linho, ele tipifica a santidade, porque lá no tabernáculo ela separava a visão externa com a visão interior ali do tabernáculo de um modo geral. Por isso que o linho, ele tipifica a santidade. E aí nós vemos que a igreja ela foi chamada para quê? Para se preparar, viver em santidade para esse grande dia, o dia em que nós iremos nos encontrar com o noivo, que é Jesus Cristo. E aí a gente vai abrir aqui em Hebreus 12, versículo 14, eu gosto muito desse versículo, que a palavra de Deus fala assim, ó, segui a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmãos, não tem como a gente abrir uma exceção, porque a gente quer, vamos andar de qualquer maneira, e a salvação é assim, salvo uma vez, salvo para sempre. Irmãos, não é através de obras que nós somos salvos. Nós somos salvos porque Jesus nos salvou lá na cruz do Calvário. E ao ressuscitar nos concedeu a vida eterna. Agora, nossos atos demonstram se realmente nós somos salvos. Porque nós não podemos ser salvos de boca. Nós não podemos, eu estou esperando a bodas do Cordeiro, mas eu não tenho me preparado como uma noiva fiel para estar na presença do Senhor. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou enganando a mim mesmo. Então, na presença do Senhor, é com sinceridade, vivendo um dia após o outro, mas na presença do Senhor, em santidade, em sinceridade, buscando a paz com todos. Não adianta, então eu vou me santificar, mas eu brigo com um, discuto com outro, falo mal de um, falo de outro, e eu estou sempre sendo motivo. Irmãos, isso também não é sinal de que estamos salvos, não. Seguir a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém verá quem? Ninguém verá o Senhor. Por quê, irmãos? Santidade é um dos atributos de Deus. E o que é atributo? Atributo é qualidade. Então Deus é santo, Ele é puro. O Senhor fala também, sede santos, assim como eu sou santo. Então, é um atributo, e para estarmos do lado de Deus, que é santo, que é puro, nós temos que chegar, pelo menos com essa mesma maneira. Se eu quero ser santo, eu tenho me esforçado para ser santo, para ser puro. Porque a gente não pode, eu quero uma coisa, eu me santifico. Eu vejo pessoas, às vezes, eu vou cear. Aí eu me preparo em santidade, porque eu vou cear, eu tenho que estar em santidade, eu não posso. Irmãos, isso não é santidade, não. Santidade a gente vive todos os dias. Temos as limitações, somos imperfeitos, não somos perfeitos, mas lutamos contra o nosso eu, contra a nossa vontade, para nos santificarmos para o Senhor. Então, é dessa maneira. E como é que
essas bodas elas acontecerão? Elas certamente elas se darão após o arrebatamento. Porque o Senhor ele falou que quando ele ceou, ele participou da Páscoa ali com os seus discípulos, que ele ceou com os seus discípulos, que ele provou ali o produto da uva, comeu o pão, participou daquela ceia ali, ele falou assim, ó, essa é a última vez que eu tenho participado. Agora eu só vou participar agora, lá na eternidade, com a noiva amada, com a minha igreja amada. Então, após o arrebatamento, se dará as bodas do Cordeiro. Nós teremos uma ceia maravilhosa com o Senhor lá na eternidade. E para a gente entender bem esse evento, como é que eles entendiam a coisa, é necessário a gente saber um pouco o costume da época em que isso acontecia, em que quando foi escrito a palavra, essa passagem aqui de Mateus, ela foi escrito, é necessário a gente saber um pouco do costumes, daquilo que acontecia, como é que se preparava para que fosse celebrado um casamento. Era uma situação de 2000 anos atrás. Então, como é que a gente vai fazer? A gente tem que analisar conforme os costumes da época de 2000 anos atrás. Isso para quem gosta de teologia, para quem né, preza muito em falar a teologia, é a chamada hermenêutica. Hermenêutica. Mas a gente não quer entrar aqui nessa questão. Só falamos a critério de curiosidade, que o que nos importa é realmente a palavra de Deus, os sinais serem cumpridos e nós estarmos envolvidos, estamos dentro desses sinais e aplicando as nossas vidas a todas essas coisas. O casamento, nessa época aqui em que nós lemos esse texto, ele era dividido em 3 etapas. A gente pode falar assim. Existia a primeira etapa, onde era feito um contrato, onde os pais da noiva e os pais do noivo, eles assinavam e acontecia pagamento de dote, que podia ser do pai da noiva dando para o noivo, ou o pai do noivo dando para o pai da noiva. E a gente vai observar isso, de certa forma, lá em Gênesis 24, versículo 52 e 53. Fala assim: aconteceu que o servo de Abraão, ouvindo as suas palavras, inclinou-se à terra diante do Senhor e tirou o servo vasos de prata e vasos de ouro e vestido, e Deus a Rebeca também deu coisas preciosas a seu irmão e a sua mãe. Então a gente vê que isso era um costume, era a primeira etapa. E como é que a gente identifica isso? A gente vê que aqui é o servo de Abraão, que jurou a Abraão que iria na casa da parentela dele, para que tomasse Rebeca para ser esposa de quem? De Isaac. E aí ele levou ali aquelas coisas que servia como uma espécie de dote, era bens que se levavam. Então isso era ali a primeira etapa do casamento. E aí a gente vê que, no nosso caso, Jesus foi quem pagou o preço. Só que ele pagou o preço muito alto aonde? Na cruz do Calvário. Ele morre na cruz do Calvário e ele paga esse preço muito alto para que fôssemos salvos e tivéssemos agora direito ao quê? A vida eterna. Então, essa era a primeira parte do contrato. E aí a gente pode ver que a primeira parte do contrato do Senhor nas nossas vidas, a gente pode ver que, assim como o noivo, assim como aquele que se comprometia, Jesus também, ele pagou. Ele fez, ele estava ali fazendo essa primeira parte, segundo os costumes ali do contrato pré-nupcial.
E após o contrato ali, pagamento de dote e tudo assinado e tudo direitinho, o noivo ele fazia um breve discurso, no qual ele falava para a noiva, ó, eu vou preparar lugar para você. Eu vou preparar lugar para você. Isso era o noivo ali ainda nessa primeira etapa do contrato nupcial. Ele falava, ó, eu vou preparar contrato para você. E aí, após esse discurso, ele ia para a casa do pai dele, para que fosse preparar a câmara nupcial. E era uma câmara linda, toda bem preparada. E aí, a partir desse comprometimento, a noiva ela usava agora um véu, para que ninguém a confundisse com alguma mulher sem compromisso. Interessante, irmãos. Jesus, a gente vê aqui todo o desenrolar da crucificação de Jesus, ele morrendo, pagando preço por nós, e ele na sua palavra, ele falou, eu vou ao Pai, vou preparar morada, e ao termos esse acesso, termos essa situação, estamos já envolvidos nessa primeira parte, nessa primeira etapa do plano, a gente vê que a noiva, ela usava um véu, para que ninguém confundisse como que ela fosse uma mulher sem compromisso. Todos que viam aquela mulher falavam assim, ó, essa mulher que está aí com esse véu, ela espera o noivo, ela está aguardando o noivo e ela é fiel. Assim também é as nossas vidas. Irmãos, depois que nós tivemos esse encontro com o Senhor, nós não podemos mais ser as mesmas coisas, nós não podemos mais ser pessoas confundidas como qualquer um, sem compromisso com o Senhor. Era dessa maneira que ela usava ali para ela não ser mais confundida, mas para que ela pudesse, ali agora onde visse aquela mulher, ó, ali vai uma mulher que espera o noivo. Assim somos nós, como a igreja do Senhor. A aplicação, a gente faz essa comparação. Nós aceitamos o Senhor como único e suficiente Salvador. E decidimos o quê? Transformar as nossas vidas. Para quem? Para Jesus. E agora a gente anseia o quê? Nós estamos ansiando o encontro com Cristo, porque a parte dele, ele fez. Agora, qual é a nossa parte? Andarmos na presença dele. Assim como ele nos chamou, deu a sua vida por nós, hoje nós damos a nossa vida pelo Senhor. E não é pelo Senhor para salvá-lo, mas é para estarmos juntos ao Senhor. Porque a igreja, ela espera o seu noivo. Assim como aquela noiva, ela era reconhecida que estava esperando o quê? Esperando o seu noivo. Não existia essa coisa de namora um, namora outro, e estar com um com outro não. Quando se namora várias e várias pessoas, para depois se casar com 10º, 12º, 13º namorado. Não, conhecia, tinha um contrato ali entre eles e se guardava ali para aquele noivo. A igreja também, ela é assim. Ela é pura, ela não tem outra maneira de ser, a não ser se guardar para o dia do grande casamento, em que estaremos adentrando aos céus para desfrutarmos, para participarmos das bodas com o Senhor. Então essa é a primeira etapa. E aí vinha a segunda etapa. A segunda etapa, ela, após um ano do noivo ter ido para a casa do pai, preparar a casa, preparar a câmara nupcial para que ele levasse a sua noiva, ele vinha junto com seus amigos ou servos e ia à casa da noiva. E era por volta da meia-noite. Olha como é que a palavra de Deus ela é maravilhosa. E o noivo vinha ali por volta da meia-noite.
tinha tochas na mão pelas ruas, como se fosse um desfile. Eles vinham por ali, e aí a gente pode fazer uma analogia com Mateus 16, 27, que fala assim: porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Quando a palavra de Deus nos diz que Jesus, quando vier arrebatar a sua igreja para levá-la para participar das bodas do Cordeiro com ele lá na eternidade, a palavra de Deus diz que ele virá com os seus anjos. Eu vou repetir aqui, Mateus 16, versículo 27. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. E aí a gente vê que essa segunda parte, ela tem tudo a ver. O noivo vindo com seus amigos, ali a gente fazendo uma analogia como que fosse os anjos com o noivo, que é Jesus, para o encontro da noiva. E o interessante é que quando isso acontecia, a noiva, ela vinha em direção, elas vinham em direção ao noivo com as suas lamparinas nas mãos, acesas, cheias de azeite, a fim de terem os seus rostos iluminados para serem o quê? Reconhecida pelo noivo. E esse desfile ele se dava na rua. E todo o povo ele sabia o que estava acontecendo. Mas prestemos bem atenção, só participava quem estava envolvido no casamento. Esse costume dessa etapa é justamente, ela é base, esse costume dessa etapa é base do texto que nós lemos, de Mateus 25, de 1 a 13. Noivo vindo para apanhar as suas, a sua noiva. E aí ela fala do quê? Do grande encontro de Jesus Cristo com a sua igreja, ele como noivo e a igreja como a noiva, como a virgem. A virgem ela é imaculada, ela não conheceu a maldade, ela está ali preparada só para o Senhor. E a terceira etapa, ela acontecia a ceia das bodas. O casamento podia, ali em alguns casos, durar alguns dias, como lá no casamento em Caná da Galileia, João 2,12. João 2,12, a palavra de Deus, ela nos mostra que o casamento ele durava ali alguns dias. A palavra fala assim, João 2, versículo 12. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele, sua mãe e seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Eles estavam ali em meio às bodas de Caná, quando ele transforma a água em vinho. Então era algo que acontecia, era uma festa que durava por alguns dias. E aí a gente já deu para entender como é que era o casamento nessa época em que foi escrito aqui essa passagem das bodas de Caná. E aí a gente lê o versículo, a gente vê que do versículo aqui que nós lemos em Mateus 25, a gente começa a esmiuçar aquilo que a palavra em si ela está falando conosco. Ela fala aqui que todas as virgens elas foram chamadas. Todas as virgens. E aí a gente começa a fazer a aplicação prática na nossa vida. O que é todas as virgens? E a gente vê as pessoas que ouviram a palavra de Deus também já tiveram a oportunidade de serem chamadas para as bodas do Cordeiro. Isso mostra que Deus ele não é injusto, porque ele chama, mas vai caber a cada um de nós sabermos se nós queremos
ou não queremos estar ali nas bodas do Cordeiro. Então isso aí é um fato, Deus não é injusto. E quando chega este momento em que a gente tem que pegar a lâmpada e sair ao encontro do noivo, é o momento em que elas tiveram a oportunidade de caminhar, sabia de toda a verdade, mas tinha que ter na sua mente o seguinte, ó, o noivo vai voltar. Eu tenho que ter azeite para estar com minha lâmpada acesa, para ser reconhecida naquele dia. Eu não vou desperdiçar. Eu quero estar com a minha lamparina cheia de azeite. E o interessante, irmãos, que a palavra de Deus diz que 5 eram prudentes e 5 delas eram loucas. E a gente, quando fala o que é ter azeite de reserva, fala da caminhada que nós temos com Cristo Jesus, do prazer que temos em servir ao Senhor, que está cheio do Espírito Santo, porque quando o crente ele é cheio do Espírito Santo de Deus, o seu rosto brilha, como se estivesse sendo iluminado ali, literalmente por uma chama, brilha, aparece, e vão falar, ó, isso aí aguardem, esse aguarda o Filho de Deus. Você se envolve com as coisas do Senhor, vive uma vida santa na presença do Senhor. É algo maravilhoso. Você vive de maneira ali a estar na presença do Senhor com prazer. E aí você está falando que está o quê? Eu tenho azeite na minha lâmpada. Quando Jesus voltar, ele vai me reconhecer, porque a lâmpada, ela vai estar o quê? Cheia de azeite. É aquele que vai para a igreja, se envolve, canta, ora e está sempre vivendo todos os dias na presença do Senhor, aprende a palavra de Deus, gosta de escola dominical, gosta de culto, gosta de oração. Isso é estar cheio do Espírito, é ter azeite para manter o quê? Para manter a lâmpada acesa quando Jesus voltar. E levar Cristo a sério. Levar a salvação de maneira séria. Não temos brincadeira. A nossa brincadeira é fora ali de igreja, fora de um contexto do evangelho. A gente não brinca fazendo evangelho. O evangelho para nós é com bastante seriedade. Talvez tem gente que possa até achar que somos antipáticos. Não. Gostamos muito de tratar bem todo mundo. Brincamos nos momentos que devem ser de brincadeiras. Mas quando se trata do evangelho, é seriedade. Quando se trata de aprender a palavra de Deus. Quando se trata de servir a Deus, é com seriedade. Porque nós somos essas virgens, nós devemos ser igual a essas virgens. Prudentes. Estarmos cheios de quê? De conteúdo. Cheio do Espírito Santo. Para quando o Senhor voltar, nos encontrar com os nossos rostos brilhando, com a chama do Espírito acesa. E a gente vê aqui um pouco mais, já no versículo 5, 6, 7, 8 e 9, pelo fato do tempo de Deus ser diferente do nosso tempo, o tempo de Deus é chamado de Kairos. E o que é o Kairos? Kairos é tempo certo ou oportuno. O que nós podemos conferir lá em 2ª Epístola de Pedro 3, versículo 8. Olha o que a palavra de Deus nos fala. E finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivo, amando os irmãos, entranhavelmente. 2 Pedro 3, versículo 8. Perdão. E finalmente, sede todos uns o mesmo sentimento compassivo, amando uns ao outro, entranhavelmente misericordiosos.
Eu estou lendo 1 Pedro, irmão, perdão. É 2 Pedro 3:8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Irmãos, o que acontece? Eu vou abrir aqui um parêntese, que muita gente, isso é... As pessoas que gostam muito de questionar a palavra e tantas outras coisas, eles usam esse versículo fora de contexto para tentar falar que a Terra ela tem mais de 6.000 anos, porque se um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia, então cada dia ali da criação da Terra pode ter sido cada dia 1000 anos e assim sucessivamente. Irmãos, não dê vazão a esse tipo de pensamento. Todo esse tipo de pensamento é para dar embasamento àquele que quer desacreditar, fazer outras pessoas desacreditarem na palavra de Deus. Esse texto aqui, ele só está falando para que, irmãos, Deus, ele não vai ter esse tipo de sentimento que nós temos, porque muitas vezes nós achamos que, olha, Cristo está demorando, que foi o que aconteceu com as noivas, com as virgens. Elas acharam que Cristo estava demorando, elas toscanejaram, elas dormiram. O que é toscanejar? Toscanejar é dormir assim, aqueles cochilos rápidos, balançando a cabeça. E começou a cochilar, e não vigiaram e dormiram. Mas as prudentes, elas descansaram ali no Senhor, mas elas tiveram um compromisso guardado no seu coração. Então, o texto aqui, ele está falando, Deus ele não tem esse tipo de sentimento, essa impressão que nós sentimos, está demorando tanto, e não. Então, a palavra de Deus está falando, aguarde o Senhor como se fosse para amanhã. O Senhor ele não vai ter essa impressão. Para a gente não dar contexto ali, para dar um texto fora de contexto e complicar a coisa. A palavra de Deus ela não precisa de coisa complicada, não. Então, é necessário a gente entender. Não, esse contexto aqui ele está falando, é para a gente não ficar achando que está demorando muito a volta de Jesus, porque para o Senhor é como se não tivesse demorando. Por quê? O nosso tempo é o Cronos, que quer falar tempo cronológico e físico em que nós estamos presos. Então, elas falaram, o noivo está demorando muito. Tosquenejaram, que é cochilo, aquele sono batendo na cabeça. E que muita gente aí também hoje está falando que nada, isso aí, Jesus está demorando tanto tempo. Não estou acreditando nisso, não. Desde criança que eu ouço esse tipo de coisa. Meu irmão, não dê ouvido a esse tipo de coisa que estão falando por aí. Isso é para desencorajar, isso é para minar a fé do crente. Mas o crente ele tem que falar, o meu tempo não é o tempo de Deus. No tempo de Deus, todas as coisas irão o quê? Irão acontecer. E aí a gente vê nessa parábola que próximo à meia-noite, o noivo veio. O noivo ele veio e todas as virgens falavam, o noivo veio, agora eu quero ir. Só que as lâmpadas estavam apagando. E aí a gente vê que por que nós damos prioridade na nossa vida no Senhor? Porque aquele que o Senhor é prioridade na sua vida, a sua lâmpada não apaga. Porque ele tem óleo de reserva, ele tem azeite de reserva, ele tem o Espírito Santo na sua vida, ele vive uma vida de santidade, ele vive uma vida verdadeira, ele vive uma vida de compromisso com o Senhor. Ele não vive de qualquer maneira e agora eu vou querer entrar no céu de qualquer jeito. Senhor, me leva porque eu também já estive um dia
na sua igreja, eu já fiz parte de uma denominação. Irmãos, isso não salva. Religião, placa, nada salva. O que vai salvar o homem, o que vai te colocar numa condição de igreja do Senhor, de noiva amada, é uma vida compromissada na presença do Senhor. Isso sim, é uma vida compromissada. E isso vai fazer você, quando Jesus voltar, estar com a sua lamparina cheia de azeite. Que fala é o coração, meu irmão. É o teu coração cheio das bênçãos do Senhor, cheio de intimidade com o Senhor, para naquele dia você ir morar com Ele. E aí a gente tira uma lição. A gente tira o quê? Uma lição. De quê? Dessa parte da palavra aqui, que eu vou ler aqui de novo. Eu vou ler aqui o versículo 10 até o 13, só para nós nos guiarmos aqui de uma maneira melhor. Olha o que a palavra de Deus diz. Ela fala assim, ó: e tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas, prestem bem atenção, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade eu vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Irmãos, o que a gente tira de exemplo, que a gente pode fazer de aplicação na nossa vida? Irmãos, a nossa caminhada, ela deve ser uma caminhada preventiva. O que é uma caminhada? Vamos nos prevenir, vamos caminhar, vamos vigiar, vamos estar preocupados sempre com o momento em que Jesus virá arrebatar a sua igreja. Essa preocupação, irmão, não pode sair do nosso coração. Ah, mas eu não tenho ainda essa convicção. Busque ao Senhor enquanto se pode o quê? Achar. O Senhor é maravilhoso. Por isso que ele fala. Mas ele avisa, ó, devemos buscar o Senhor enquanto se pode achar. Como é que a gente vê isso? Isaías 55, versículo 6. Fala assim, ó: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Porque depois que Jesus voltar e levar o povo que se preparou, que estava com a candeia cheia, que estava preparado, que acreditou na palavra do noivo, porque consistia na noiva acreditar na palavra que o noivo dava para ela. Ó, eu vou à casa do meu pai, eu vou preparar a câmara nupcial, para que daqui a algum tempo, um ano, eu volto com os meus amigos e eu vou te levar para viver junto comigo. Toda a promessa, tudo aquilo que Jesus fez para cada um de nós. Ele pagou o preço e ele falou: ó, eu vou para o Pai, vou preparar morada. Mas eu volto. E ele vai voltar rodeado dos anjos para nos levar para esse encontro maravilhoso. Só que ele vai levar quem? Quem estiver preparado. A palavra de Deus diz aqui, a palavra, ela é bem clara. Não somos nós que inventamos. Na realidade, a gente quer que todo mundo se salve. E esse é o desejo também do Senhor. Porque o Senhor também, Ele quer que todos venham a ser salvos. Mas a realidade é que nem todos querem viver uma vida separada, preparada na presença do Senhor. Que ele fala assim: e tendo elas ido comprar, chegou o seu esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas do Cordeiro. Irmão, só vai entrar quem estiver preparado, quem tiver uma vida santa, quem amar a Jesus verdadeiramente. Porque, irmão, se a gente não ama Jesus, para que a gente quer ir passar a eternidade com Ele? Se a pessoa ama muito mais o mundo, para que essa pessoa vai querer viver ao lado de Jesus? Porque quem ama o mundo
torna-se inimigo, constitui-se inimigo de Deus. A palavra de Deus diz aqui, em Tiago 4, fala assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Irmãos, quem não quer viver uma vida separada, amando a Deus e ama mais o mundo, não tem que querer ir viver o céu, porque você vai querer ir para o lado do seu inimigo. Ah, mas eu não tenho raiva de Deus. Mas a palavra de Deus diz que se você ama mais o mundo, você é inimigo de Deus. Constitui-se uma pessoa que ela é inimiga de Deus. E se você é inimigo de Deus, você não vai querer passar com ele a eternidade ao lado dele. Porque o Senhor, ele vai levar quem? Quem está preparado. Só vai ser arrebatado aqueles que estiverem preparados, aqueles que estiverem com as suas vestes santas, purificadas, transformadas, lavadas no sangue do Cordeiro, e que se prepararam, que quando tiveram o encontro com o Senhor, não voltaram atrás não, mas falaram: Senhor, a minha vida agora te pertence, eu estou na tua presença, eu creio na tua palavra, eu quero morar contigo eternamente. Por quê? Porque depois que o Senhor levar a igreja, depois que o Senhor arrebatar, não adianta bater mais na porta, irmão. Tem gente aí que acha que vai ficar aí sofrendo, levando chibatada. Eu não vou entrar nesse tipo aqui de confusão, nem de discussão. Eu creio pela palavra que nós, igreja do Senhor, estaremos com Ele lá na eternidade, e vai ficar um monte de confusão aí para baixo para aqueles que não subiram com o Senhor. E depois não adianta bater na porta, porque hoje é o Senhor quem está batendo em nossa porta. Eis que estou à porta e bato. Se abrires, entrarei, serei contigo, e você vai cear comigo. Isso é o Senhor falando. Interessante que o Senhor, ele é Deus, homem santo, perfeito, justo, fiel, Salvador, pagou um preço tremendo, mas trata a gente com um carinho maravilhoso. Eis que estou à porta e bato. Irmão, mas aquele que não abrir hoje a porta do seu coração para Jesus entrar e fazer morada, e não se arrepender até a volta de Jesus, olha o que a palavra diz. É certo que eu estou parafraseando, e ela bateram ali: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Hoje, quem não abre a porta com a batida de Jesus para entrar no seu coração e morar, fazer a morada contigo, para te levar para a eternidade, se não se arrepender de tudo isso a tempo, corre o risco de amanhã ser você que vai bater na porta do Senhor: Senhor, abre, Senhor, eu quero ir para o céu. E o Senhor vai falar: agora não dá mais tempo. Estou parafraseando, mas é verdadeiro. Eu tenho base para isso. Porque a palavra de Deus diz aqui que aquelas que não estavam preparadas foram para outro lugar, tentaram dar o seu jeito, e agora nós vamos. Perdeu o tempo, irmãos. O tempo de estar na presença do Senhor é hoje. O tempo de ser virgem, o tempo de ser noiva, o tempo de ser crente é hoje. Jesus aguarda a tua mudança de vida, é hoje. Não é esperar ele voltar: agora eu abandonei tudo, agora eu estou vivendo separada, tá vendo? O véu está aqui no meu rosto, eu estou mostrando que tenho compromisso contigo. Depois que Jesus vier, não precisa mostrar mais compromisso com ele. A parábola aqui, ela está nos dando essa direção. Porque corre-se o risco, se você não abriu para hoje para ele, de ele não abrir amanhã ou depois a porta para você entrar. Porque devemos estar preparados quando ele voltar. A palavra fala assim: o Filho do Homem achará fé na terra quando ele vier. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E se eu não tiver fé que é o Senhor quem bate a minha porta, tem me chamado para viver uma vida de transformação na sua presença,
Eu não tenho como agradar a Deus. Então, é hoje. Hoje nós precisamos aprender a ser igreja do Senhor, a noiva amada do Cordeiro. Eu quero ter compromisso. É com dor? Vai ser com dor. Mas eu sou a noiva amada. Eu quero estar preparada para quando Jesus voltar. Porque senão eu corro risco de depois eu chamar, bater na porta e não ter a porta aberta. Assim como eu não abri a porta no meu coração para Jesus entrar. Se eu não estiver preparado no dia do arrebatamento, depois já era. Porque a palavra de Deus diz lá em Amós, no Amós capítulo 8, no versículo 11 e 12, a palavra de Deus, ela fala da seguinte maneira: eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem de sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Irão vagabundos de um mar até outro mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não a acharão. Irmão, vai ser triste. Aquele que não se prepara hoje, corre o risco de quando Jesus voltar, e buscar a sua igreja. Lembra que lá no início, quando acontecia do noivo sair da casa do seu pai próximo à meia-noite, com os seus amigos, com os seus servos, ao encontro da noiva, que o povo em si sabia do que estava ocorrendo ali, mas na realidade só participava. Eles sabiam, mas não participavam do casamento. Quantas pessoas hoje já estão sabendo também que nós estamos aguardando o nosso noivo, que é Cristo Jesus, vier nas nuvens para nos buscar, rodeados com os seus anjos? Muita gente hoje aguardam, sabem de tudo isso, mas não aguardam Jesus como o único e suficiente Salvador. Mas a igreja fiel, ela está se preparando todos os dias da sua vida. A igreja do Senhor, ela é dessa maneira, ó. Eu tenho falado isso. O culto não está ocorrendo lá no nosso espaço físico, mas o culto ele processa dentro de nós. Nós estamos rendendo o nosso culto via internet, via Facebook e YouTube. Por quê? Porque é a maneira de nós estarmos preparados, avivando, é a maneira de nós estarmos enchendo a nossa lâmpada de azeite. Porque virá tempo, conforme lemos aqui, que quem não for arrebatado vai ter fome da palavra de Deus, irmão, e vai ser triste, porque correrão de um lado para o outro e não a acharão, e esse tipo de fome não se compra ali na esquina, conforme aquelas noivas loucas, as que não foram prudentes, foram comprar ali. Não adianta, irmãos. Depois que a igreja foi arrebatada, nós, os servos, igreja, eu sempre falo, os servos, os crentes em Cristo Jesus, seremos arrebatados. E aí já não tem mais jeito, já não tem mais o que fazer, porque muitos procurarão, vão chegar na nossa igreja, está lá fechada. Será que vai abrir hoje? Será que o pastor vai chegar? Será que as irmãs, os irmãos? E não terão mais aqueles hinos gostosos. Que coisa gostosa quando a gente canta louvores, traz paz, traz felicidade, mas isso já não vai mais ter, isso na terra, uma palavra de amor, de carinho, de salvação, e muitos irão chorar amargamente, porque perderam a oportunidade de estarem preparados para quando Jesus voltar. Sabe que tristeza é essa? A gente ouviu falar de Jesus, estivemos, a internet, a televisão. Nossa igreja sempre prega da volta de Jesus. Nós já estamos fazendo 6 anos. Temos culto quarta, sábado, domingo de manhã e domingo à noite. 4 cultos por semana. E nesses 6 anos, nós nunca deixamos de falar da volta de Jesus. Nós nunca deixamos de falar de estarmos libertos, preparados, e abandonarmos o pecado, porque a gente sabe que o pecado afasta o homem de Deus, mas a vida santa,
traz o homem para a presença do Senhor e está preparando o homem para viver uma nova vida na presença do Senhor e consequência disso, estar preparado para o dia do arrebatamento, para ser levado para viver eternamente com o Senhor. Porque nós sabemos que depois do arrebatamento acontecer, não adianta comprar ali na esquina. Podem até vender palavra, qualquer coisa, mas já não vai levar mais ninguém para o céu. Porque o que vai levar o homem para o céu é essa vida transformada, é estar com a vida preparada na presença do Senhor, é estar alinhado com a vontade do Senhor. Quando nós estamos alinhados com a vontade do Senhor, dizemos não para as nossas vontades que nos afastavam do Senhor, para andarmos na presença do Senhor. Nós não queremos ter essa surpresa. Cadê a palavra de Deus? Está aqui, está ali. Eu preciso ir para encontrar a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus diz que não encontrarão. Irmão, que o Senhor nos livre de tudo isso. Mas tanto quanto o Senhor nos livrar, vamos também nos empenhar para que estejamos preparados naquele grande dia em que Jesus virá buscar a sua igreja, para nós estarmos de pé com as candeias que falam do nosso coração cheio de azeite do Espírito Santo, preparado, porque só os que estiverem preparados irão subir com o Senhor. E depois o Senhor vai falar assim: ó, eu não vos conheço mais. Eu não vos conheço. Não tem como mais abrir a porta, porque o tempo já passou. Não vamos deixar o tempo passar, não. Mas vamos servir a Deus hoje, com inteireza de coração, com o coração voltado verdadeiramente para o Senhor. Vale a pena todo esforço, porque em breve o repouso, falta só o quê? Um pouco para o quê? Para o repouso do povo de Deus, irmão. Em breve Jesus virá na glória. Tenha fé. Se não está tendo fé, peça o Senhor para renovar a tua fé. Peça o Senhor para te renovar a tua vida. Peça para você acreditar. Peça para você estar de pé na presença do Senhor, porque Ele tem prazer em salvar a vida do homem. Que estejamos com essa palavra guardada no nosso coração, que Cristo seja a prioridade da nossa vida, que o nosso coração possa estar voltado em fazer a vontade de Deus, para que naquele grande dia nós possamos subir para vivermos uma eternidade com Ele. E não sou eu que invento essas coisas. Tudo o que nós falamos, Ele está aqui, ó, mediante a palavra de Deus que nos respalda sobre todas essas coisas. Que possamos manter a nossa vida na presença do Senhor. Que onde chegar esse estudo, que fale ao seu coração, que te transforme, que possa alcançar o maior número de pessoas, para atentarmos que o momento que nós vivemos é um momento de definição na presença do Senhor. Não vamos perder mais tempo. Vamos estar de pé na presença do Senhor. Que o Senhor nos livre e nos guarde, que o Senhor nos abençoe. Vamos estar agradecendo ao Senhor por este tempo aqui passado. Bendizemos, Senhor, o teu nome, te glorificamos e te pedimos nesta hora, Senhor, que onde chegar esta mensagem, esta palavra, que o Senhor possa estar falando aos corações, transformando vidas, que vidas se decidam, ó Pai, a te servir hoje, agora, a estarem de pé hoje na tua presença, ó Pai. Dá a tua bênção, visita o teu povo. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Em nome de Jesus dizemos que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o nosso eterno Salvador, que as doces consolações e comunhão do Espírito Santo de Deus seja com toda a igreja do Senhor espalhada sobre a face da terra até a volta do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. A todos a paz do Senhor Jesus. Que o Senhor esteja nos abençoando. Amém.